Opa, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, primeiramente pelo formato, né? Esse formato um pouco até mais quadrado da tela, para início de conversa, o próprio formato da tela vai ser mais quadrado, até para poder caber um livro que eu vou apresentar aqui, porque ele é muito grande, e também porque o próprio tema presta por essa questão da diferença, né? Quando a gente fala em TCCs, ou trabalhos de conclusão de curso, ou TFGs, que são trabalhos finais de graduação, ou como a gente fala lá na UFES, na Federal aqui do Espírito Santo, PGs, né, projetos de graduação, a gente parte do pressuposto que são trabalhos que são diferentes por natureza, e que poderiam ou deveriam apresentar temas diferentes do que você desenvolveu ou do que você viu, né, ao longo do seu curso de graduação. Aqui, no caso, estamos falando de arquitetura, né, do curso de graduação, dos cursos de graduação de arquitetura, que por si só já são cursos diferentes. Querendo ou não, nós arquitetos somos, até por outros profissionais, somos considerados até os diferenciados, os diferentes. O nosso curso é diferente, a nossa fala é diferente, a nossa forma de pensar é diferente, a nossa forma de escrever é diferente, a nossa forma de ver o mundo é também diferente, porque a gente tem uma formação, pelo menos a grande maioria dos cursos de arquitetura aqui no Brasil, até muito por conta do currículo, que é também muito parecido na maioria dos casos, com uma formação muito mais generalista, né? A gente consegue sair do todo, ir para o detalhe, e do detalhe ir para o todo, né? A gente consegue ver o mundo de forma muito mais total, ao mesmo tempo perceber detalhes, né? Pelo menos isso que se espera do arquiteto formado em curso de arquitetura, pelo menos aqui no Brasil, né? Essa possibilidade mais holística de entender a própria arquitetura e o mundo onde ele está inserido, e os detalhes específicos de cada projeto, ou de cada situação, ou de cada lugar, né? Por conta disso, por essa questão da diferença, de ser diferente, dessa possibilidade que a gente tem de ir lá no trabalho de graduação, eu falo isso porque eu já fui professor. Logicamente, eu me formei em arquitetura tem 25 anos, e nesses últimos 10 anos agora, até o ano de 2021, eu fui professor por 10 anos de arquitetura e urbanismo. E uma das coisas que eu gostava de discutir muito com os alunos, principalmente os alunos de graduação, que estavam ali, eu estava orientando, né, algum trabalho de graduação, é buscar essa diferença, mas não a diferença de você colocar uma melancia no pescoço e sair na rua dizendo que é diferente. Não, não é isso. É tentar ser ali no final do curso, você buscar um algo diferente para o seu trabalho, para a sua produção. Que ao mesmo tempo esse trabalho de graduação se diferencie do que você produziu ao longo do seu curso, seja também ao mesmo tempo, vou repetindo aqui a palavra, um resumo dos seus 5 anos de curso de arquitetura, né? E esse resumo, essa possibilidade de você resumir tudo nesse trabalho de graduação querendo ou não, a diferença. Enquanto às vezes alguns cursos de graduação de arquitetura buscam trabalhos pequenos, ou o aluno pegue ali um tema muito específico e trabalhe, eu acho que na arquitetura você tem essa possibilidade de poder resumir tudo que você aprendeu, que não é pouca coisa, são 5 anos de várias disciplinas diferentes, que conseguem enxergar a cidade e o seu contexto ali, o seu entorno e contexto de forma diferente. Se a gente pensar aí que a gente tem várias matérias literalmente específicas de arquitetura, matérias literalmente específicas de urbanismo e matérias específicas ali do paisagismo, da paisagem, fora as outras matérias que vão se agregando a essas disciplinas, e que você faz querendo ou não, eles não constroem ali uma coxa de retalhos, pelo contrário, eles constroem ali literalmente uma coxa já pronta. Basta você pegar esses conteúdos todos, juntar, organizar na sua cabeça e transformar isso num trabalho de graduação. E num trabalho de graduação que também seja, de alguma forma, um reflexo do que você pretende ser depois de formado. Que arquiteto é isso que você quer ser?
Eu acho que é exatamente isso que o trabalho de graduação de qualquer aluno de arquitetura tem que refletir. Eu quero ser esse tipo de arquiteto. Ou eu quero propor esse tipo de discussão. Ou eu quero levar esse tipo de discussão para a minha profissão. Ou me interessa resumir, ou como eu falo, seria melhor, representar o que eu fui de estudante, enquanto estudante de arquitetura, através desse tema que eu estou aqui me propondo no meu trabalho de graduação. Então eu vejo que é um momento muito importante, o mais importante de todo o curso de graduação de um arquiteto é o seu trabalho final de graduação, seu trabalho de conclusão de curso ou o seu projeto de graduação, né? Que é ali onde você fecha o seu ciclo de 5 anos. Né, onde você pode se apresentar ali literalmente ao mundo, já que as bancas são sempre públicas, né? Quem é você? Né? Quem sou eu? Para onde eu vou? Né? O que eu posso fazer? O que eu me pretendo ser enquanto arquiteto? Né? E, ao mesmo tempo, logicamente, não é simplesmente fazer eu sempre fiquei meio agoniado, e nunca desaprovei, lógico, né? Mas eu sempre fiquei agoniado quando alunos queriam fazer um trabalho de graduação só para ser aprovado. Só para tirar um 7, ou tirar um 6, ou tirar um 5, independente da faculdade, né? A média final de aprovação. Para poder passar e se livrar do curso e poder trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre imaginei que, poxa, é um momento ali para você fechar com chave de ouro o seu curso, né? Você poder ali expor para todos o que você aprendeu. E até para você mesmo. Ali é um teste não para sua banca avaliadora. Não um teste para a sociedade de se você é capaz ou não de ser arquiteto. É mais um teste para você. É a sua oportunidade de mostrar para você mesmo que você conseguiu aprender o que você aprendeu, né, durante o seu curso ao longo dos 5 anos que você fez arquitetura e urbanismo. E poder ali pegar toda aquela experiência que você adquiriu, todo aquele conhecimento que você adquiriu, ou mesmo mostrar que todas as informações que foram passadas para você pelos seus professores, você transforma aquilo em conhecimento, né? Porque, querendo ou não, um projeto de arquitetura, um projeto de urbanismo, um projeto de paisagismo, ou um trabalho teórico nessas áreas também, são exemplos são transformações de informações em conhecimento adquirido. E essa é a importância do trabalho de graduação, dos trabalhos de graduação em arquitetura para arquitetura. É quando você transforma todas as informações que você adquiriu em conhecimento, em um seu conhecimento, na sua visão de mundo, na sua visão do que seria uma boa arquitetura, do que seria um bom planejamento urbano, do que seria um bom desenho urbano, do que seria uma boa noção de paisagem, de paisagismo, transformado em projetos, em melhorias de qualidade de vida para as pessoas, né, seja para um cliente particular ou um cliente público, né, para uma cidade inteira. Então, por isso que é um momento muito especial. Eu sempre entendi que o trabalho de graduação é aquele momento especial do aluno de arquitetura, né? E não é à toa aquela formalidade toda que ele tem, das bancas, da formalidade de apresentar o trabalho, da formação das bancas, da forma como as pessoas avaliam o seu trabalho. Tudo tem uma formalidade porque é um momento especial. É aquele momento único que você vai ter uma vez só na sua vida de graduado. É a única disciplina que vai ser a única vez que você vai ter aquela experiência, né? Querendo ou não, as apresentações de projetos nas matérias de arquitetura, de urbanismo, de paisagismo, ou até de outras disciplinas de arquitetura, elas te preparam para esse momento final, né? Para esse momento único, exclusivo e importantíssimo para qualquer estudante de arquitetura que queira ser arquiteto, né? Para começo de conversa, eu trouxe aqui alguns exemplos, principalmente um exemplo grande aqui, grandaço aqui, por isso que eu botei esse formato de tela bem quadrado, para poder caber na tela, que é um trabalho de um quadrinista americano, chamado Chris Ware. Eu conheci ele, acho que tem mais ou menos um ano, né? E me tornei fã, confesso, dos trabalhos do Chris Ware. Muito por conta da qualidade gráfica que ele apresenta aqui, e também até pela complexidade dos temas que ele aborda,
tá? E aqui, exatamente aqui, o que está na tela aqui, é o que ele publicou algum tempo atrás, chamado de monografia. Então ele chama de Monographic by Chris Ware. É a monografia do Chris Ware. Aqui não exatamente é uma monografia de trabalho de graduação ou de conclusão de curso. Na verdade, isso aqui é mais uma autobiografia dele. Literalmente uma autobiografia, uma biografia que ele escreveu da produção dele nesses últimos anos, desde que ele se formou, desde que ele entrou na faculdade, e o que ele veio desenvolvendo ao longo da faculdade, e depois o que ele começou a trabalhar ou desenvolver no seu meio profissional, né, publicando quadrinhos, tiras, ilustrações de capas de revistas importantes, como a New Yorker, e também fazendo tiras e quadrinhos que são premiados. Para vocês terem ideia, em 2021 ele ganhou um dos maiores prêmios de quadrinhos do mundo, que é da cidade de Angoulême. Ganhou o Grand Prix, né, no ano de 21, e no ano seguinte, em 22, mesmo durante a pandemia, ele ganhou uma exposição especial, e também em Angoulême, lá na França, toda a sua produção nesses últimos anos, né? E o legal dessa monografia do Chris Ware é a forma como que ele trabalha essa parte gráfica. E é uma das coisas fundamentais e importantes, por exemplo, num trabalho de um arquiteto, né? Logicamente que não é para fazer um trabalho igual o Chris Ware, né? Não sei quando, nem vi a quantidade de páginas, mas é um trambolho. É um livro que tem 45 centímetros de comprimento por 34 de largura. É um trambolho. Mas o legal desse trabalho dele é a forma gráfica, a liberdade gráfica que ele se propôs de apresentar a sua vida, né? A sua vida enquanto ilustrador, enquanto quadrinista, e a forma como ele apresentou isso nesse trabalho. Eu vou ver se eu consigo, vou tentar não demorar muito, porque senão o vídeo fica grande pra caramba, mas tentar mostrar aqui as possibilidades que ele apresenta. E isso é legal para o estudante de arquitetura, como exemplo de possibilidades gráficas mesmo, de apresentar trabalho, até um trabalho de graduação, de forma diferente. A gente, enquanto professor, gosta muito de ver um trabalho de graduação que tem uma puta de uma criatividade inserida nele e que te começa a comprar pelos olhos, né, literalmente, né? Você já olha o trabalho e fala, opa, já me dá um prazer de dar uma lida aqui, né, de me dar uma olhada. O que esse cara, nem sei o tema, mas a apresentação gráfica do trabalho já me chamou a atenção, né? E no Chris Ware, ele sempre teve essa preocupação com essa parte gráfica, né? Então ele vai de ilustrações mais complexas, né, mais até clássicas, trabalha com técnicas diferentes também aqui, ele foi exercitando. Se não me engano, ele fez escola de artes, tá? Fez um curso de artes plásticas, ou artes gráficas, se não me engano. Mas ele também trabalhava com maquetes, com montagens, com outros elementos, com montagem de ambientes, né? Com muito desenho, né? Então ele é um ilustrador fantástico, com desenho de uma linha muito simples e muito clara, quase lembrando ali uma linha clara que se chama o tipo de produção de quadrinhos que se produz ali na França e na Bélgica, né? Então, que a gente chama de essa linha clara, mais simples, mas de uma forma diferenciada, né? Ele abusa de quase de um desenho mais chapado, mais bidimensional. E quando ele quer botar uma perspectiva, ele já usa não perspectiva com pontos de fuga, ele já trabalha com perspectivas até isométricas, muita isometria, né? E esses desenhos minúsculos, pequenininhos, que parece que o cara fez o desenho com uma lupa, né? Que você, para enxergar, então, você fica doido, mais doido. Eu tenho 2 outros quadrinhos dele, isso aqui é um quadrinho, né? É a monografia dele. Mas eu tenho 2 outros quadrinhos dele, que às vezes você tem que girar o quadrinho, você tem que ampliar para enxergar, força o leitor a se inteirar mais com aquela leitura. E, ó, quer ver? Tem uma coisa interessante no trabalho dele, que é isso aqui, ó, nessa monografia dele, olha só. Ele cria coisas diferentes, ó. É um quadrinho dentro do quadrinho. Né? Olha só. Você tem aqui, ó, falando em questões gráficas, né? Você tem uma capa de uma revista da New Yorker, né, uma importante revista americana, e do lado tem aqui um quadrinho coladinho, né, grampeado aqui dentro, ó, que é um quadrinho, né? Então essas questões gráficas que ele apresenta aqui mostram as possibilidades que, por exemplo, que um aluno pode ter
né, de forma criativa, construir um argumento, construir aqui uma narrativa. Isso aqui é o Criswell, né? Geralmente os quadrinhos, sempre que eu leio os quadrinhos dele, eu fico imaginando que é ele está falando dele, né, da vida dele, das frustrações que ele tem. Olha só, mais um aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na tela. Aqui, ó. Isso é muito legal no quadrinho dele, né? Nessa forma de misturar as técnicas, trabalhar técnicas diferentes. Isso tem muito a ver também com a arquitetura, quando a gente começa a trabalhar não só com a questão gráfica, mas também com a construção, né? De você também ter conhecimento, ter domínio da técnica para saber projetar ou construir a partir do seu projeto aquilo que você está pensando, né? E isso também é importante para um estudante de arquitetura ter isso em mente, né? E que área que eu vou atuar, né? E como que eu posso me aperfeiçoar nas várias áreas de arquitetura que eu posso atuar, né? Olha o tamanho desse livro aqui, ó. Como eu falei com vocês, ele tem 46, pela verdade, né? 46 por 34. É um trambolhão, ó, comparado aqui com tamanho A4, ó. Isso aqui é uma A4. Olha só. Qual a diferença? Quase 2A4, quase. Né? Então, quando o aluno de arquitetura se propõe a um tema de arquitetura, quando ainda eu era professor e os alunos vinham perguntar para mim, professor, eu queria que você me orientasse, tá? A primeira coisa que eu perguntava era o tema. A segunda coisa que eu perguntava é em que área que ele vai trabalhar, qual é a atuação. Você vai atuar o quê? Vai fazer projetos de arquitetura, vai fazer projetos de urbanismo, ou de planejamento urbano, ou de desenho urbano, vai fazer projetos de paisagismo, ou, no melhor dos mundos, você vai unir todas essas grandes disciplinas, essas 3 grandes disciplinas do curso de arquitetura e urbanismo, num único projeto. E eu sempre falei, ó, esse é o desafio, esse é o melhor dos desafios. Você poder, por exemplo, resumir tudo que você aprendeu e colocar tudo num trabalho só. No seu trabalho de graduação, mostrar para todo mundo, olha, eu aprendi isso e disso eu criei isso, né? A minha criação, que é o meu trabalho de graduação, surgiu a partir desse conhecimento que eu adquiri, com as informações que me foram passadas, que eu juntei na minha cachola, joguei na minha criatividade e transformei isso num trabalho de graduação. E aí falando sobre isso, né, eu mostro aqui, por exemplo, trago para vocês o meu trabalho de graduação, que tem 25 anos. Tá aqui inteirinho, até guardadinho aqui meu volume, o volume que deixei para mim. Esse meu trabalho de graduação, que é um trabalho teórico, já até falei já em outros vídeos, é um trabalho que eu fiz questão de ser teórico. Por quê? Porque era um momento que eu estava necessitando lá no curso de arquitetura, lá em 96 para 97, 1996 para 1997. Que eu precisava teorizar o que eu estava produzindo de arquitetura. Eu já tinha uma noção boa de arquitetura, já conseguia entender os meandros ali de um projeto arquitetônico, de um projeto urbanístico, de um projeto paisagístico, mas eu precisava teorizar, né? Buscar um caminho, ou entender o caminho que eu estava pensando, ou organizar uma forma de um trabalho de graduação o que eu estava pensando e defendendo, né, e para poder também levar isso para a posteridade, né, para pós-faculdade, para meus trabalhos, para os meus artigos que eu publiquei depois, e até também isso reverberou na minha pós-graduação, anos depois, quase 20 anos depois, e também no meu mestrado, né. Toda a minha produção teórica, ou até de projetos, logicamente de projetos, querendo ou não, devem a esse trabalho de graduação. Foi o único 10 com louvor que eu fiz questão de ter. O único. Mas o único, né? Foi esse trabalho. E ele fala exatamente sobre a questão do lugar, né? Eu já estava lendo bastante coisa sobre conceitos de lugar, arquitetos que trabalhavam com esse conceito, mas faltava eu conceituar a minha visão de lugar. Entender o que eu estava lendo e organizar isso num trabalho de graduação. Por isso que o meu trabalho, que lá na UFES a gente chama de PG, Projeto de Graduação,
ele foi um trabalho teórico. Até botei uns projetos finais aqui, uns projetos que eu trabalhei, algumas matérias de projeto, de PA, né, projeto arquitetônico. E eu fiz questão de transformar esse trabalho todo em um trabalho teórico, que eu fui discutindo exatamente essa questão do lugar, desde a Grécia Antiga até o contemporâneo, né? Como que essa visão de lugar foi se modificando, se transformando de acordo com que a cidade também ia se transformando, né? Como os lugares foram se transformando, como a visão de lugar e os próprios espaços públicos, os lugares foram se transformando ao longo da própria transformação da cidade. Eu até falo aqui, defendo no início do trabalho, que eu não vejo assim que a cidade se evoluiu historicamente, mas ela se transformou. E com ela, os seus lugares, né? Então o trabalho gira em torno disso, de fazer uma análise, pegando vários autores, mas vários autores mesmo, que eu fui autores e arquitetos depois, né? Que trabalham essa questão do lugar, e fui construindo essa argumentação, até chegar no final, onde eu fecho aqui com a minha conclusão, onde eu faço uma definição própria minha, assim, sobre aqui é toda a minha bibliografia, né? Bibliografia e fonte e imagens. E eu fecho aqui, cadê a conclusão? Que eu chamo de Por uma Ideia de Lugar, né? Onde eu defendo exatamente essa questão do lugar. Que lugar é esse que eu enxergo nesse mundo contemporâneo? Que lugar é esse que eu quero construir? E foi exatamente isso, né? É um trabalhão de 200 páginas, né? Um tijolinho, né? Que rendeu boas críticas, uma análise legal lá da minha banca, uma banca de 3 professoras pesadas, assim, de argumentação teórica pesada. A minha orientadora, a professora Marta Campos, um beijo para ela. Foi minha orientadora depois de muitos anos, quase 20 anos depois, ou praticamente 20 anos depois, do meu mestrado, né? Eu fiz questão que ela também me orientasse no mestrado, né? E um dia, quem sabe, se eu for fazer um doutorado, eu também peço a ela para ser minha orientadora. Quem sabe, não sei. Vamos ver, né? Mas a importância do que eu apresentando aqui, que eu estou falando para vocês, é exatamente isso, né? De você dar a devida importância para o seu trabalho de graduação. Ele não é um mero trabalhinho para você entregar e fechar o semestre. Ele é o trabalho mais importante do seu curso. E a importância dele para a arquitetura é exatamente isso. Né? Exatamente essa. É de você ter a oportunidade, né, nesse momento específico, nesse momento importante da sua vida, de dar ao mundo uma nova experiência, uma nova perspectiva, um novo projeto, um novo desígnio, um novo desenho, uma nova proposta, uma nova visão de mundo, né? Não que você vá resolver os problemas do mundo com o seu projeto arquitetônico, longe disso, né? Não somos nós aqui que iremos resolver isso, mas você tem a capacidade de poder ajudar, né? De poder, através do seu tema, da sua pesquisa, né, desenvolver um trabalho que ajude a melhorar o mundo, que ajude a melhorar a arquitetura, que ajude a melhorar a cidade, que ajude a melhorar a paisagem urbana, que faça eles por si só melhorar todas essas áreas que eu falei aqui agora, né? Então, é um momento onde o aluno tem um tempo, logicamente depende muito da faculdade. Eu lembro que na Federal a gente sempre tinha um tempo mais hábil para poder trabalhar as pesquisas, né? E principalmente pesquisa de trabalho de graduação. E eu até falo que é muito difícil me usar como referência, porque eu tive uma sorte do caramba, meus pais me ajudaram pra caramba, eu não tinha emprego, não tinha estágio, eu estagiei muito pouco até, isso aí eu até me arrependo muito por conta disso, mas em compensação eu li bastante, né? Aproveitava o tempo vago para ler, para construir essas ideias minhas e chegar nesse trabalho final. E eu sei da dificuldade, por exemplo, eu dei aula por 10 anos em faculdades particulares. Então eu sei da dificuldade dos alunos, a dificuldade que eles têm de terem que trabalhar o dia inteiro e chegar à noite para ter aula e ainda ter que pensar no trabalho de graduação que seja ali o meu fechamento de curso. É muito difícil, é muito fácil eu, da minha posição, falar isso, do meu histórico falar isso, para um aluno que está vivendo uma realidade muito diferente. Mas eu acho que é o momento também de se pensar, né? Pense, é o seu trabalho de graduação, vai ser um momento especial, o seu momento especial. A única vez que você vai fazer isso na sua vida. E ele vai ali, e ele, querendo ou não, é o resumo do seu curso de arquitetura, né, de tudo que você aprendeu. Aproveite essa oportunidade, né? Apresente um trabalho de graduação que seja exatamente
essa monografia. Seja não necessariamente uma monografia do Chris Ware, né? Enorme, desse tamanho, cheio de referências, com letrinhas miúdas. Não é isso. Mas aproveite o momento para você sintetizar o seu conhecimento, ou o que você aprendeu, o que você absorveu de informações de todos os professores, e transformar isso em conhecimento num trabalho de graduação. Pense nisso. Porque você pode ajudar a você, pode ajudar até a sua faculdade, o seu curso de arquitetura, com um trabalho com qualidade superior, que pode até ser premiado. Tem prêmios para trabalho de graduação pelo país afora. E você pode transformar o seu trabalho de graduação, em muitos casos já vi isso acontecer, em pesquisas extra-faculdade, em projetos que podem virar realidade, levar esse projeto para uma prefeitura, para um governo de estado, para um empreendedor que possa se interessar pelo seu projeto, ou transformar o seu projeto ou dar continuidade à sua pesquisa no mestrado, no doutorado, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Por mais que os cursos de pós-graduação e mestrado e doutorado não gostem muito dessa ideia de que você leve temas de graduação para o mestrado. Mas é uma possibilidade. É uma bela de oportunidade de você dar continuidade ao que você começou a pesquisar. Aprofundar aquilo que você iniciou e concluiu, de certa forma, parcialmente, no seu trabalho de graduação. Porque ele nunca vai estar completo. Como um bom projeto... Isso até é uma praga para a arquitetura, né? Como um bom projeto, ele nunca vai estar completo. Ele nunca vai estar finalizado. Ele sempre pode ser melhorado. Sempre. Isso não é ruim. Isso é uma perspectiva. Bom, eu acho que é isso aí. Fica aí a dica, né, de um velho ex-professor que já orientou um monte de aluno aí, que já ajudou a formar, sei lá, pelos meus cálculos bem altos, assim, mais de 300 alunos, esses 10 anos que eu dei aula. E a felicidade de eu ver ex-alunos brilhando no mercado, brilhando na academia. Nossa, isso me deixa de uma felicidade enorme, mas enorme, né? O pessoal que passou por mim, que eu vi, que eu ajudei a orientar, que eu ajudei a ensinar alguma coisa, tá ali aplicando tudo que eu e todos os meus colegas professores conseguimos passar para eles, né? Eles, elas, todos vocês, tá? Valeu, gente. Acho que é isso aí, tá? A gente volta aí no próximo vídeo. Um abraço aí. Tchau, tchau.